Sergião dos Foguetes, explicando por que a China é tão avançada em ciência, hein? Vamos saber a opinião do Sergião? Simbora! O pessoal às vezes me xinga e tal. É aí que eu admiro a China, sabia? Que é essas coisas de longo prazo. Os caras chegam e falam assim, cara, daqui 10 anos nós vamos montar uma base na Lua. Você pode ter certeza que eles vão montar. Cara. Bom, então somos dois que admiram a China. Eu, durante os 3 anos de diretor do INPE, tive que ir muito à China. E vou além, quem não admira a China tá maluco. Porque, porra, os produtos aí chinês top, barato, muito mais barato que muita marca americana aí, né? Acessível. Eu também sou fã da China. Algumas vezes, porque nós tínhamos programa de colaboração Cibers, com a né? China, programa Cibers, né? E desde a primeira vez que eu fui à China, eu fiquei encantado. A primeira vez, aliás, não foi dentro do programa, foi em 2004, eu voltei a partir de 2016, quando eu diretor do INPE, né? Eles têm uma visão de desenvolvimento estratégico do país impressionante, Sérgio, impressionante, da maneira como eles fazem as coisas. Um dos laboratórios que eu fui visitar, uma academia também da pesquisa de ciência espacial, o diretor lá, professor Chu, que foi professor do MIT, ele foi depois que eu estava, mas mais tarde eu fiz amizade com ele. Uhum. E a China o trouxe a preço de ouro, né, para o laboratório. Eu fui visitar. Que é aquela ideia, né? O cara ia, depois eles puxavam o cara de volta, né? Puxaram com os fringe benefits que chamam, né? Uhum. E aí eu fui muito curioso porque eles fizeram o primeiro satélite do mundo para testar o efeito do meio ambiente em comunicação quântica. Que? O que é comunicação quântica, bicho? Agora minha cabeça explodiu aqui agora. Eu fiquei, quê? Porra, os caras estão muito no outro nível, porra. Comunicação quântica? E não tem nada a ver com coach, é ciência mesmo? Estou em choque. Então, um convênio que eles tinham com a Universidade de Viena, então mandava o sinal para o satélite, para Viena, assim, para testar o quanto que deteriorava lá. Para entender a origem dos quark, o que é quark? A minha referência é os targradianos. É isso, targradians? Foi capa da Nature, Eu lembro disso aí, do satélite. Eu lembro. Aí eu perguntei com ele como é que funcionava, né? Porque eles têm essa academia, é só para satélite científico, não para outras aplicações. Aí como é que funcionava? Aqui funciona assim. Qualquer professor de universidade, ou pesquisador em outras áreas, que tem uma ideia de aplicação espacial mais científica, ele pode nos escrever, ele vem aqui, e durante aproximadamente uma semana ele conversa conosco e apresenta a ideia. Aí ele vai embora, aí nós discutimos se aquilo é interessante ou não. Se nosso pessoal técnico julga que é interessante, eles fazem uma proposta para a academia chinesa, porque essa academia... Como é que é? É para entender onde a gente pode determinar meio que no espaço-tempo onde as moléculas se movem. Quark é uma partícula na física, menor que elétrons e prótons. A academia está abaixo da Academia Chinesa do governo, para ver se aprova ou não. Se aprovar, eles dão um recurso e voltam para nós. Nós chamamos a equipe do professor aqui, e quem mais quiser, passa 6 meses conosco trabalhando, os nossos técnicos desenvolvendo. Nós sabemos que o chinês não precisa o professor não precisa de entrar em detalhe técnico. Nós sabemos fazer isso. Mas colaboramos, pagamos a estadia dele aqui, certo? Então eles têm uma visão estratégica. Porra, olha isso, pô, não. Olha que massa. Pô, tive uma ideia aqui de uma parada. Aí vou lá, mando uma carta pros caras. Os caras lê, se a ideia faz sentido, os caras chamam da galera, vamos estudar essa ideia aqui e vamos trazer essa pessoa pra cá. Durante 6 meses vamos desenvolver esse troço aqui com outro grupo de cientistas. Caralho, bicho. Caralho, que aula, hein? Fica impressionante. Eu gosto de dar outro exemplo. Em 2010 eu fui ao CERN, naquela época eu era o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Legal. Fui ao CERN para discutir a integração do Brasil, participação do Brasil no CERN, que agora está... Como é de Valotim, mas é uma partícula específica ou pode ser quark partícula? O Brasil é a 5ª série mesmo, né? Fechando, felizmente estamos fechando agora. O Congresso acabou de aprovar. Lembrando que saiu aí naquela série nova da Netflix, One Piece, a galera postando um print lá de um momento em que um cara tá ferido e que eles colocam pele de peixe, e a galera comentando: Universidade Federal do Ceará, usando tilápia para recuperação de queimaduras e cortes, hein? O Brasil é foda na ciência também, hein? A entrada do Brasil no CERN. E o diretor do CERN era um alemão.
E ele virou-se para mim e falou: professor, eu gostaria de convidar o senhor para o jantar hoje à noite com o pessoal da China, da Coreia e, se não me engano, eu acho que era Noruega, ou agora não lembro se é um país do norte da Europa, que tem, como o Brasil, tem pesquisadores no CERN, mas também não são membros. Então, também fui participar do jantar, e aí na lata ele me botou uma questão que me deixou de saia curta. Né? Ele falou o seguinte: professor, os pesquisadores brasileiros são muito bons, nós temos aqui da ordem de 80 pesquisadores brasileiros colaborando no CERN. Mas o CERN tinha 4 experimentos, tem ainda 4 experimentos principais. E os brasileiros trabalham em todos os 4. Por que eles não se concentram trabalhando em um, como fez a China? Eu fiquei sem graça. Aí eu falei, não, porque os interesses são múltiplos, etc. Mas aí ele saiu um pouquinho, perguntei para o professor chinês, né? Esqueci-me do nome dele. Falei, vocês não tiveram... Porque os chineses, na época, tinham 300 pesquisadores trabalhando lá. Vocês não se interessaram em trabalhar também, os pesquisadores chineses, nos outros? Ele falou, claro, físico quer trabalhar em tudo. O senhor sabe como é que é a resposta dele. Eu falei, como que vocês decidiram, então, porque eles se concentraram num só, chamado CMS? Eles falaram, nós pegamos todas as propostas, analisamos e vimos qual daquele experimento que a indústria chinesa poderia colaborar mais e botar seus produtos lá. E decidimos por esse. Então, você vê, além da ciência, eles têm uma visão estratégica de país. Isso é uma parada interessantíssima, que é uma aula pra gente mesmo, cara. Essa visão estratégica de país. O que a gente pode focar os nossos esforços, que vai ser uma visão estratégica de país. E o que é uma visão estratégica de país, gente? Isso não é uma novidade. Chama industrialização. O que o Brasil faz é uma visão estratégica de vamos dar dinheiro pra quem? Pro agro. Desculpa, mano, o agro não é industrialização, cara. Tô falando que não tem que investir no agro, mas não é. Isso não é uma indústria verticalizada, isso não é uma indústria de valor agregado alto. Agro é commodity, meu irmão, inclusive. Então, como a gente não investe em ciência, porque esse país adora não investir, adora ficar chamando professor de comunista e tal, a gente fica tomando aí a gente olha a China fazendo, olha os Estados Unidos fazendo, mas olha a China fazendo e fica... por que será que tem lá e não tem aqui, né? Eles viram de todas as propostas qual que a China poderia ganhar mais participando. É isso que é importante, né? Exato. Ter porque eu tenho uma frase, né? Não sei se já ouviu eu falar ela, ou se já leu, que eu falo que o Brasil odeia ciência. Aí o pessoal fala assim, não, cara, mas eu gosto e tal. Eu falo, não, cara, o Brasil como país, como projeto, ele não tem essa visão da China, né? Por que será? Não tem, essa visão estratégica não temos. Nós temos uma sociedade, ou seja, que infelizmente que eu chamo de alfabetização científica é muito baixa. Então o cidadão comum, ele não, às vezes não tem entendimento de ciência nem suficiente para entender as políticas públicas que lhes são apresentadas, né? Cara, isso é triste, ó. Isso é triste. Recentemente eu vi uma pessoa... Vocês lembram que saiu recentemente uma notícia da sonda indiana que pousou na Lua? E aí eu vi uma pessoa assistindo televisão, vendo essa notícia e falar assim, do nada. Não acredito nisso, não. Aí eu viro com toda a minha delicadeza e falo, mas por que você não acredita? Porque eu fico curioso. Porque eu acho que não. Eu fico pensando assim, porra, mas como assim eu acho que não? Não tem um embasamento pro que você tá falando? Você tá assistindo televisão, um negócio que é via satélite, com o celular na mão, que é outro negócio de tecnologia, e você acha que só esse ponto específico não é verdade? Por quê, cara? E a gente sabe por quê, né, porra? Esse monte de maluco aí falando que é mentira. Então, assim, a pessoa, ela abraça uma teoria da conspiração que ela nem consegue defender, ela não tem argumentos pra defender. Por quê? Porque dá trabalho. É preguiçoso, dá trabalho. E a gente vive num país que incentiva esse tipo de pensamento e não pensamento crítico, muitas vezes. Muito pelo contrário. O único pensamento crítico que ele é, de alguma maneira, incentivado por essa galera aí é esse pensamento da contabilidade, né? Porque você tem que aprender a fazer contas. Porque os números são importantes. Importante pra quem? Porque quem tá no topo da cadeia dá baile nos números o tempo todo, né? Enfim, é triste. E os governos também, todos os governos, sempre tivemos altos e baixos em desenvolvimento científico do país, né? Aliás, as pessoas às vezes me criticam, que teve uma ação até razoável foi até na ditadura militar, que eles fizeram a FINEP, tiveram todo o problema democrático, mas tiveram uma visão, alguns tinham uma visão nacionalística, né? Que foi perdido e que o Bolsonaro destruiu de uma vez, né? Mas falta isso e falta uma compreensão na sociedade, né? Inclusive nós temos um problema, nós não sabemos valorizar os talentos.
Exato. Ó, se tem uma coisa que o Brasil, infelizmente, não sabe valorizar, é talento. A gente adora ficar dizendo que, olha, fulano foi pra estudar no MIT, foi estudar numa faculdade americana e ficou por lá. Porra, o massa seria se essas pessoas fossem, mas também voltassem, porque aqui é um lugar que valoriza a ciência nesse sentido. E não ficar só exportando os nossos talentos pra outros países aí. Enfim, triste. Se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todo dia.